Fala aí pessoal, fala aí Arnaldo. Eu acabei de descer aqui no térreo do meu prédio e encontrei o Souza, ele mesmo, Souza. O que ele falou? Primeira coisa que ele me falou: oi, tudo bem? E o Cavani no São Paulo? Todo o São Paulino tá meio louco com esse negócio de Cavani, depois que o Lugano deu uma entrevista dizendo que talvez se ele viesse para América do Sul seria em São Paulo, no São Paulo e tudo mais e tal. Então o Souza tá enlouquecido, a torcida do São Paulo tá esperançosa com essa história de Cavani jogando no São Paulo. Eu quero saber de você, Arnaldo, o que é isso? Isso é uma ilusão? É uma realidade? Pode ser que aconteça? Como é que você está cheirando essa história de o Lugano falar que o Cavani pode vir talvez, o Diniz dá outra entrevista, o cara que mais dá entrevista no Brasil, dá outra entrevista dizendo que pode ser, porque o Daniel Alves já veio, porque tem bons contatos, porque não sei o quê. Esse discurso, e ninguém da diretoria do São Paulo, por enquanto, nega, pelo contrário, o Lugano, que é da diretoria, acena nesse sentido. O que está te parecendo isso? Eu estou achando tudo muito estranho, essa história, Arnaldo. Então, quero saber de você. Como é que está cheirando para você essa história de Cavani no São Paulo? Diz aí. Fala aí, Tirone, tô aqui no estúdio rodando para falar sobre o Cavani. Devaneio, né, Tirone? É o que você tem falado. Cara, antes de eu explicar exatamente o que estava por trás das palavras do Lugano, o que me surpreende nessa história do Cavani, quem não gostaria do Cavani? Qual time do mundo não quer o Cavani? O Atlético de Madrid, o Simeone, quer o Cavani. O Cavani tem mercado na Europa muito, na Itália, na Espanha, na Inglaterra. Ele é um jogador que se encaixa em qualquer time importante da Europa ainda. Agora, antes de entrar no mérito da palavra do Lugano, o que me estranhou foi que ninguém no São Paulo de importante até agora deu um fim nessa história. Então o Diniz, ao falar que é possível, o Cavani não é um devaneio, que já teve outras experiências como o Daniel Alves e tudo mais, de grandes caras no futebol brasileiro, ele não dá um fim nessa história. E a outra questão, quem também não dá fim, é o Petros, que o Petros mexe muito com o São Paulino. Então, ao postar um vídeo falando uma brincadeira com o Cavani, ele alimenta. Então, o São Paulino da padaria, o Souza e tal, tá com a esperança que o São Paulo vai trazer o Cavani. Não vai trazer o Cavani. E eu vou explicar por que o Lugano falou aquilo. Então, o Lugano, Tirone, é o seguinte: o Lugano não pode deixar passar um jogador que conviveu com ele naquela célebre seleção uruguaia pensar em jogar em qualquer time da América do Sul, não sendo o São Paulo. Ele, como tão capitão, então ele acha que, e se coloca numa situação de, se o Suárez, o Cavani, algum deles quiser voltar para o Brasil, para a América do Sul, teria que ser no São Paulo, afinal ele era o comandante daqueles caras. Então, quando teve a discussão com os argentinos ali do Boca Juniors, ele falou: meu, que Boca Juniors? Ele vai vir jogar no São Paulo. Era mais uma forma de, entre aspas, enfrentar os argentinos e falar: pô, se algum jogador grande daquela seleção uruguaia vier jogar na América do Sul, ele vai ouvir antes a proposta do São Paulo. Era marcar um território. Mas nem ele acredita nisso, no Cavani e tudo mais, no Godin, no Suárez. Esses caras grandes não virão para o São Paulo. O Lugano é curioso, porque ele não teve participação direta nem naquela contratação do Álvaro Pereira, lembra do Palito Pereira? O uruguaio que o Lugano trouxe foi o Carneiro. Essa é a realidade atual do São Paulo, certo? Vamos combinar, embora ele tenha sido importante na chegada do Juan Fran, por exemplo. A minha pergunta para você, Tirone, é mais realista. Se o São Paulo não perder ninguém além do Antony e não contratar ninguém, ficar com esse time, ele tem condição de disputar o quê nessa temporada? Tem condição de enfrentar Palmeiras e Flamengo? Tem ou não tem? Boa pergunta essa que você fez, Arnaldo. Se esse elenco ficar no São Paulo, até onde o São Paulo pode chegar. Aliás, eu acho que isso é o que a diretoria do São Paulo deveria focar. Em vez de ficar falando de caras do Cavani, que é desejado por vários times da Europa, porque é um cara super desejado, super valorizado, que esse cara pode vir para o São Paulo, iludindo a torcida, a diretoria do São Paulo devia focar no seguinte: chegar e falar assim: olha, ninguém sai do São Paulo até o fim do ano. O Antony já é uma negociação que está feita, mas não vai ter Igor Gomes fora do São Paulo esse ano. Esses caras vão ficar pelo menos até o fim do ano. Esse seria um aceno interessante que o São Paulo daria para sua torcida, porque aí dá para pensar em alguma coisa.
O elenco do São Paulo é muito forte, é bom. Tem vários jogadores muito bons, tem um time titular muito bom. Está começando a engrenar agora. Quando começou a pandemia, o São Paulo parecia que ia engrenar. Então, se o São Paulo tiver, o torcedor do São Paulo tiver uma garantia de que esse time, esse que terminou, que jogou contra o Santos, tirando o Antony, que esses caras vão estar no São Paulo até o fim do ano, aí sim é uma injeção de esperança que se dá para o torcedor do São Paulo. Eu acho que esse devia ser o recado que a diretoria do São Paulo devia passar, em vez de falar de Cavani, de caras que dificilmente estarão aqui. Eu acho que aí sim, com esse elenco, tirando o Antony que já vai sair, até o fim do ano, o São Paulo pode fazer um bom papel sim. Eu acho que pode ir muito bem na Copa do Brasil, acho que tem chance interessante no Campeonato Paulista, pode fazer um Campeonato Brasileiro digno. Na Libertadores estava uma chave muito difícil, uma situação complicada, mas pelo que jogou, não dá para dizer que não vai classificar na primeira fase, e aí pode ir avançando. Então eu acho que o São Paulo, se ficar com esses jogadores todos, tirando o Antony, que é claro que a gente já sabe que vai embora, o São Paulo tem uma possibilidade interessante de fazer um ano legal. Esse é o recado que a diretoria do São Paulo poderia dar para o seu torcedor. Ninguém sai até o fim do ano. Certo? Assine o canal, aperte o sininho, permaneça em casa, que daqui a pouco a vida vai voltar ao normal. Certo? A qualquer momento voltamos. Valeu!